Oi pessoal, aqui é o Érico Rocha, da Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento, e hoje eu estou aqui com o Patrick Passos. O Patrick, acredite ou não, tem 17 anos. E eu conheci o Patrick primeiro no evento ao vivo do Fórmula e depois como deixou um testemunho sobre o impacto que a Fórmula de Lançamento teve nele. E o mais interessante é que o Patrick tem uma jornada incrível e é difícil até imaginar que ele conseguiu o que ele conseguiu com 17 anos. A gente vai explorar o potencial desse tipo de metodologia com uma pessoa que tem 17 anos. O Fórmula funciona, assim, eu tenho pessoas, o testemunho maior que eu recebi foi uma pessoa de um grande sucesso, a Fórmula foi de 83 anos, e agora a gente está entrevistando alguém com 17 anos. Oi, Patrick, tudo bom? Oi, Érico, tudo bem? Obrigado pela generosidade, pelo tempo. De onde você está falando, Patrick? Cara, eu estou falando da região metropolitana de Salvador, cidade de Camaçari, Bahia. Que legal, eu tô falando de Nova York, é muito legal essa coisa da internet, da gente poder, hoje em dia, trocar experiência, não só eu e você aqui, e dividir um pouco do que está funcionando para você, né, o que tem funcionado para você, com o resto do pessoal que está do outro lado aqui desse vídeo. Muito legal isso, muito obrigado. Mas assim, antes da gente começar a explorar os tipos de resultados que você teve com Fórmula de Lançamento, antes de me conhecer, cara, como é que você me conheceu? Então, cara... Eu tô curioso, eu nunca te perguntei isso. Antes de começar a explicar um pouquinho dessa história, né, que foi realmente uma aventura que mudou completamente na minha vida, posso dizer, eu queria te agradecer por você estar me concedendo essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência com a sua audiência, e eu realmente espero que isso possa somar e possa, de fato, agregar algum valor na vida de alguém. Então, eu tenho muito que te agradecer de verdade. Contando um pouco da história de como foi que eu conheci a Fórmula de Lançamento. Literalmente a gente estava surfando na internet, a gente estava navegando na internet. Realmente não era uma época em que a nossa família tinha uma estabilidade financeira tão boa, a gente não estava passando por uma fase tão boa assim, e a gente estava navegando na internet. Meu pai estava em busca de novos negócios e eu também comecei a pesquisar em torno de como a gente poderia fazer para conseguir monetizar mais uma renda extra pela internet, né? Era mais uma renda extra pela internet, essa era a verdade. E aí eu vi um banner no YouTube, né? Eu estava assistindo um vídeo no YouTube de renda extra online, e o banner era da Fórmula de Lançamento, né? Eu cliquei naquele banner, assim, nada me chamou a atenção especial, a menos o fato de ter o faturamento de 1 ano em 7 dias, né? Isso seria incrível. E a primeira coisa que eu falei, mentira, vou pelo menos clicar para assistir os 5 minutos do vídeo desse cara, para falar que não passa de uma mentira o que ele tá falando. Então, eu cliquei no banner e eu assisti o teu primeiro conteúdo de pré-lançamento, né? O CPL1. E eu me apaixonei por aquilo. Bastou um vídeo para você me convencer, e depois daquilo, cada conteúdo, cada vídeo que você liberava, eu ficava literalmente fixado naquilo, a atenção minha tava lá em cima. E eu lembro que quando eu liberava o segundo, terceiro vídeo, eu ligava para meu pai, liberou o segundo vídeo, acessa o segundo vídeo do Érico, cara, você tem que ver as sacadas que esse cara vai passar para você. Até então a gente não conhecia absolutamente nada de marketing digital, até então a gente não sabia o conceito de lista, a gente não sabia que era possível criar um negócio do zero em 2 dias, como foi o nosso caso, né? E aquilo simplesmente transformou a nossa vida, né? A nossa experiência, e querendo ou não, o nosso modo de pensar, os nossos negócios e os empreendimentos que a gente poderia fazer na internet. E depois daquilo, depois que a gente começou a assistir aquelas sequências de vídeo, de conteúdo de pré-lançamento, a gente não aguentava mais esperar pelo vídeo de venda. A gente tava literalmente já, cara, esse cara não vai oferecer isso, e isso é o mais legal do Fórmula de Lançamento, porque quando você aprende a método, quando você aprende toda a engrenagem por trás dessa fórmula, você literalmente consegue criar isso na sua audiência, você consegue criar esse nível de conexão e autoridade com a sua audiência, e foi isso que a fórmula criou instantaneamente na gente. A gente ficava desesperado pelo vídeo de vendas, e assim que abriu o carrinho, compramos, registramos no evento online, e deu no que deu. Nossa, é loucura. O fato de você contar isso me lembra a primeira vez que eu vi uma pessoa aplicando a fórmula, né, na minha vida. Eu tava vendo isso, e eu lembro que chegava no último vídeo,
cara, eu não dormia e eu chegava até a xingar o cara, "Você é desgraçado, pelo amor de Deus, pega o meu dinheiro, pelo amor de Deus." Eu chegava, seu pai é virgem, pelo amor, seu pai só pode ser virgem para fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus, tenha dó. E era engraçado e mal sabia eu que isso era parte de uma metodologia que realmente funcionava. E o mais interessante é que ainda continua funcionando em mim, mesmo sabendo que a metodologia por trás, porque não é simplesmente uma coisa fabricada, é uma coisa realmente real e íntegra por trás que leva isso a acontecer. Mas vem cá, e aí você tá lá, você fez seu primeiro, acabou de comprar o Fórmula, e o que aconteceu a partir daí? Conta pra gente. Bem, a partir do momento que eu comprei o Fórmula, né, a gente teve acesso à área de membros, né, onde você disponibilizava o curso pra gente assistir. E eu comecei a assistir o primeiro módulo, né? E dentro de mim eu falava, eu vou aplicar o mais rápido o que esse cara falar para provar para ele que não dá para fazer nem 10% do que ele tá prometendo, né? Não tem como você criar um negócio do zero e muito menos ter um bom faturamento com isso. Não dá para fazer, então eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Na realidade, eu quis fazer isso tão rápido que eu falei, eu pensei, né, dentro de mim, eu pensei da seguinte maneira, bem, eu não vou nem esperar esse cara me ensinar como é que faz a fórmula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir os vídeos dele de pré-lançamento, né, e vou fazer um negócio parecido com a empresa, com o negócio que a gente pretendia lançar na internet. Na realidade, a gente já trabalhava dentro do mundo de publicidade online, né, Google AdWords, Facebook Ads, né, e algumas outras plataformas secundárias. Mas eu pensei, bem, vou logo fazer esse lançamento, vou gravar esses conteúdos de pré-lançamento e vou colocar na internet para provar para esse cara que não funciona. Na realidade, isso é provavelmente o que os teus concorrentes vão fazer com você quando você estiver tendo sucesso na internet. Eles não vão saber o método que está por trás daquilo e vão tentar fazer aquilo e não vão ter sucesso, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu copiei o vídeo do Fórmula sem nenhuma instrução, não queria estudar Fórmula, queria fazer do jeito que estava e lancei na internet e quando eu abri o carrinho, nenhuma venda. E aquilo eu falei, cara, disse que não funcionava, né? Disse que eu sabia que o que esse cara tava falando era balela, não tem como você fazer um negócio do zero, né? Não tem. E principalmente pra mim, olha, eu tenho 17 anos, não tenho nem ensino médio ainda, não dá pra fazer isso, né? Mas a verdade é que eu fui conhecendo como é que era a fórmula do método e na realidade nessa época eu comecei a participar mais ativamente dentro da comunidade do Fórmula de lançamento. E isso foi uma coisa que praticamente mudou a minha maneira de pensar, expandiu o meu mundo, o meu universo em cerca de 5 vezes mais. Literalmente eu não era mais aquele cara focado só em estudar fórmulas para passar em um cursinho ou para passar em um bom vestibular, fazer uma boa faculdade, né? Literalmente o que eu comecei a aprender com esses caras que estavam dentro dessa comunidade é que de fato a vida poderia ser muito mais desafiadora do que ela é de fato atualmente. Isso começou a mudar a minha forma de pensar. Até que eu vi um cara, o Ricardo Piovan, falar que os grandes empreendedores de sucesso, os grandes líderes de sucesso, eles têm uma característica em comum. Eles não desistem de alcançar o sucesso e não importa quantos passos eles tenham que dar para alcançar esse sucesso, né? E aquilo começou a mexer comigo de uma maneira positiva, porque aquilo começou a me impactar. Eu pensei, bem, eu não quis esperar o conteúdo que o Eric ia me dar. Eu tinha feito o meu primeiro lançamento, que não foi um lançamento, e tinha dado muito errado, e eu estava bastante desanimado, mas eu de fato estava comprometido em começar a empreender. E eu falei, bem, eu vou dar quantos passos for necessário para fazer esse empreendimento, para tentar construir algum negócio que seja realmente sólido e que não seja só uma renda extra pela internet. Né? Então eu esperei chegar ao conteúdo do Fórmula. Você viu, eu estava tão ansioso, eu tinha me conectado tanto com a missão que era a fórmula de lançamento, com os valores que ele transmitia, que eu não queria esperar. E quando lançava um novo módulo na área de membros, eu falava, nossa, pai, lançou um novo módulo, vamos assistir. E a gente consumiu todo o conteúdo do Fórmula. Assim, quando ele era lançado, um módulo novo, a gente assistia os vídeos em cerca de 2, 3 dias e copiava todos os mapas mentais, fazia anotações, porque de fato eu estava comprometido com aquilo e de fato eu queria dar quantos passos fossem necessários para alcançar o resultado que eu esperava para os meus negócios. E aí, qual foi o primeiro resultado positivo que você alcançou, Patrick? Então, o primeiro resultado positivo foi quando eu decidi fazer um lançamento de semente. E o lançamento de semente foi quando eu fiz, numa época
que eu considerava assim, eu estava bastante pessimista, né? E uma época que eu escolhi para fazer foi depois do evento ao vivo, né? Em que eu consegui receber mais carga, consegui receber mais energia, mais mindset. E eu quis fazer o meu lançamento de semente no ano novo, né? Acredite, foi ali entre o dia 31 e o dia 1º eu falava, cara, não vai funcionar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou persistir, eu vou fazer, por mais que eu saiba que não vai funcionar, né? E eu decidi oferecer ali consultoria, né? Então, a primeira coisa, eu não tinha uma marca, eu não tinha um negócio, eu não tinha autoridade para falar com aquelas pessoas. O público de fato que eu atraí era um público que tinha uma idade média de seus 35 anos, 40 anos, né? E quem era eu? Um cara de 17 anos que mal tinha terminado o ensino médio para estar falando para aquela audiência, para aquele público. Eu não tinha nenhuma autoridade, de fato não tinha nenhuma marca consolidada no mercado, mas eu decidi fazer esse webinário, esse lançamento de semente. E quando eu fiz, eu utilizei todos os métodos e estratégias para construir uma oferta irresistível, e eu fiz aquele lançamento de semente oferecendo um serviço de consultoria, né? E se você vai fazer um lançamento, que é uma dica, tenha muito cuidado quando você for vender o seu tempo, porque você vai explodir e vai lotar a sua agenda literalmente. É muito, muito arriscado. Cuidado, limite a quantidade de vagas, porque vai ser realmente muito complicado, você vai lotar a sua agenda. Mas eu estava bastante pessimista. Inclusive, deixa eu só fazer uma interrupção para as pessoas. Muita gente pergunta, a forma de lançamento serve para vender consultoria? Serve, mas é exatamente isso. Cuidado, porque ela funciona tão bem que você pode explodir a sua agenda rapidamente. E muita gente acha que isso é legal, parece muito bom aqui, mas o mais importante não é só vender, você vai ter que entregar, né? A forma de lançamento não necessariamente vai entregar para você, quem vai entregar é você. Então você tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Mas e aí, como é que foi? Um garoto de 17 anos vendendo consultoria para pessoas de 35, como é que foi isso? Qual foi o resultado que você teve? A primeira coisa foi que, utilizando o método que você ensina de construção de uma oferta irresistível, eu construí uma autoridade surreal, né? Eu consegui atrair 25 pessoas para o meu webinário, e aí quando entraram só as 25, eu já comecei a pensar, não vai funcionar, só tem 25 pessoas online, mas tudo bem. E aí eu continuei fazendo todas as etapas do método da construção de uma oferta irresistível, e quando eu liberei o espaço para pergunta, eu fiz uma pausa antes de começar a falar de preço, de garantia propriamente dito. As pessoas começaram a comentar coisas que eu não acreditava. Falavam assim, cara, é surreal o que você está ensinando pra gente. Funciona, nossa, eu tô vendo que você é uma pessoa que tem gabarito, que tem conteúdo para passar. E aí eu comecei a pensar, cara, eu fundei essa empresa ontem, eu fundei essa marca ontem. Como eu sou um cara que tem tudo isso? E aí eu falei, eu comecei a responder as perguntas que eles tinham, né, pra mim. E depois eu comecei a fazer a venda, a oferta, comecei a falar preço, garantia. E quando eu menos pensei, né, eu consegui fechar uma consultoria que me rendeu, naquele intervalo de tempo, R$10.000. Né? Eu consegui fechar com cerca de 5 clientes. Né? E os outros que não fecharam porque era dia 31, dia 1º, e eles estavam sem dinheiro para investir naquela consultoria. Mas 31 do final do ano. Do final do ano, 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Foi esse o meu webinário, né? E eu fechei com 5 pessoas e tinha faturado uns R$10.000. E a partir daquele momento eu falei, cara, isso é surreal. Eu fundei essa empresa ontem, eu planejei, eu construí o lançamento de semente em 2 dias. Passei pelo período de execução, né, cerca de 5 dias, né, mas o planejamento foi só em 2 dias, eu construí uma empresa em 2 dias, um negócio em 2 dias de consultoria, e eu passei pelos 5 dias, aquecendo a minha lista, né, aquecendo meus contatos, meus prospectos, e depois eu fiz o webinário e tinha faturado essa quantia, esse montante, e eu falei, cara, isso é surreal, realmente a fórmula funciona, e se eu soubesse eu teria vendido mais caro, teria limitado mais a quantidade de vagas. E até hoje eu fico um pouco engargalado, cheio de compromisso, de fato, com as consultorias que eu acabei vendendo no final do ano. Então tenha cuidado quando você for vender o seu tempo, né? Porque vai te encher. Né? Vai te encher. Que legal, assim, eu me imagino
Eu te juro por Deus que quando você estava falando até me emocionei um pouco, porque eu me lembro quando eu tinha 17 anos e até então eu já sonhava em empreender com 17 anos e na época eu não acreditava que era possível, sério, eu não acreditava que era possível, eu achava que eu tinha que prestar vestibular, nada de errado com prestar vestibular, eu achava que... Enfim, e foi anos até... Sinceramente, foi em 2009, eu não sei nem quantos anos eu tinha no mês de 2009, eu acredito que eu tinha mais de 30. Então a gente tem mais ou menos aí o dobro da sua idade para eu acabar tendo contato com alguma coisa que funcionasse, que me possibilitasse a realizar o que sempre foi meu sonho. É como se tivesse aquela pessoa que você sempre gostou na vida e você fica sempre entrando atrás dela e até você espera 15 anos até você poder estar com ela. E para mim o empreendedorismo era isso, eu sempre quis ser empreendedor e eu posterguei a minha vida por um motivo ou outro, e, enfim, não arrependo, mas foi o que aconteceu. E quando você fala disso, quando você fala que a Fórmula te deu esse primeiro sinal, e cara, você fez seus primeiros 10 mil reais, você tem 17 anos, e isso vai acordar a sua alma de um jeito fenomenal, e acordou a sua alma de um jeito fenomenal, e eu chego a ficar até emocionado pelo fato de ter um pouco, de ter acordado um espírito empreendedor em você, nessa hora. Porque eu não sei se iria acordar, provavelmente você ia ser empreendedor de qualquer jeito, mas o fato de poder acordar o empreendedorismo, uma pessoa tão jovem quanto você e tão talentosa, quem está aí do outro lado está vendo uma paixão que está aí atrás, quem está aí do outro lado já está querendo te contratar, eu te garanto, você pode aumentar seu preço, porque a coisa vai feder, porque muita gente vai te contratar, então assim, enfim. Mas vamos lá, e agora? E o Patrick, e agora? Você fez aquele primeiro passo, você fez o lançamento de semente. Para quem não sabe, o lançamento de semente é quando você não tem produto, é aquele que lança você quando você está do zero mesmo. Mas e agora? Quais são os projetos que você tá tocando, Patrick? Então, Érico, como eu te falei... Depois disso. Depois que aconteceu isso, realmente a inspiração dobrou, os resultados começaram a aparecer de maneira mais concreta em minha frente. E, de fato, eu comecei a acompanhar e me conectar de maneira muito mais íntima e muito mais profunda com o mundo do empreendedorismo e principalmente o mundo do empreendedorismo digital. Eu comecei a seguir esses caras e comecei a pegar sacadas que eles davam, muitas sacadas do seu canal, e isso me fez aumentar o meu campo de visão a ponto de eu chegar, como eu te falei, a gerente de marketing digital de um portal de notícias a nível nacional com cerca de 100 unidades de parceria local espalhadas por todo o país. E para eu chegar Qual que é esse portal? Brasil Diário. Ótimo. É o brasildiario.com. E para eu chegar nesse nível, né, eu entrei em contato com o antigo diretor executivo, né, ele foi quem fundou essa rede, a rede do Brasil Diário, e eu pensei, cara, agora eu vou falar com um executivo de verdade, com um cara empreendedor que já está aí no mercado, desenvolvendo negócios, que é um cara que tem visão, que já tem bastante mindset. Como é que eu vou falar com esse cara? E eu falei, eu vou apresentar para ele, primeiro de tudo, eu acho que a minha paixão por empreender e por impactar a vida de pessoas. E depois eu vou tentar apresentar para ele um pouco do que eu consegui aprender com o marketing digital, com a fórmula de lançamento. E eu fiz uma espécie de mini lançamento de semente com ele, né? Eu construí basicamente uma oferta irresistível, né? Numa conferência que a gente teve pelo Skype, né? O objetivo efetivamente não era estar vendendo nada, não estar vendendo uma consultoria, mas o fato dele estar agenciando os nossos trabalhos de marketing digital para a rede dele. Eu realmente não esperava chegar nesse patamar, mas quando eu conversei com ele, ele falou: cara, você precisa expandir a minha rede com esse método, com essa fórmula que você utiliza. Então, desde então, eu passei a coordenar todas as campanhas, né? Tanto de construção de lista, quanto de campanhas do Google AdWords, do Facebook Ads, para toda a rede Brasil Diário, e para começar já a expandir novas unidades e vender novas unidades de parceria local, utilizando a forma de lançamento. Aí quando eu fiz isso, ele falou: cara, você precisa fazer e aplicar essa mesma fórmula para outros dois negócios que eu tenho digitais. Ele tem um negócio de venda de e-books, é o Ethos Book, e tem o Ethos Shoes, que é uma venda de sapatos, de calçado, né?
e eu falei, cara, eu tenho um lançamento perfeito para isso, o lançamento de e-commerce que o Érico ensinou pra gente, né? E quando eu rascunhei para ele no quadro, eu tenho um quadro no meu quarto, né, uma lousa branca, e sempre quando eu vou projetar algum tipo de lançamento, algum tipo de estratégia de marketing, o meu quadro fica todo rabiscado, a minha lousa fica toda rabiscada. Eu gosto de organizar minhas ideias em um quadro, né, para expor isso de mais maneira visual, né, eu aprendo bastante visual. E quando eu mostrei aquilo para ele, ele falou, você precisa aplicar isso urgentemente nos meus outros 2 negócios. Então hoje eu gerencio praticamente 3 negócios super consolidados no mercado digital. Dou ainda consultorias da época que eu fiz o meu lançamento, né? Estou ainda atrelado a essas consultorias e tenho a minha marca, tenho o meu negócio de consultoria nessa área. Então hoje eu sou um cara que eu posso te dizer que completamente diferente do que eu era antes de conhecer a fórmula, tanto em termos de visão como em termos de alcance, e de fato a comunidade, todo esse calor do empreendedorismo que traz todo mundo que está envolvido com a fórmula de lançamento é muito grande, conseguiu me impactar de maneira muito forte e positiva. E Patrick, a sua família te apoia nisso? Porque você é tão novo, né? Qual que é o apoio que a sua família tem em relação a isso? Tá, na realidade, a minha família praticamente hoje apoia 100% isso. Eu posso dizer que nós somos formuleiros, né? De coração, toda a minha família. A minha trajetória é mais ou menos assim. Eu conheci a fórmula, eu morava no sul da Bahia, eu morava ali próximo à região de Porto Seguro, uma cidade chamada Eunápolis. Eu não morava aqui em Salvador. E quando eu recebi essa proposta, né, para trabalhar no marketing digital, a gente teve que se mudar para onde hoje é a sede desse portal de notícias, que é aqui em Camaçari, na cidade onde eu moro atualmente. E era uma decisão um pouco difícil, né, porque na época o meu irmão ele tinha passado na prova do IFBA, é o Instituto Federal da Bahia, e ele queria muito cursar aquilo, e ele não poderia pedir transferência daquela escola, a menos que ele tivesse 1 ano de casa, estudando lá. Ou seja, ele teria que estar estudando já há 1 ano para pedir transferência para uma outra unidade, né? E eu não conseguiria vir para cá sozinho, né? Mas na realidade o que aconteceu foi que o apoio da minha família foi total para isso. Nós nos mudamos, meu irmão ficou morando lá com minha avó e com minha tia, e hoje nós estamos aqui, eu, meu pai e minha mãe, trabalhando unicamente com os negócios que a gente tem digital e com os negócios que eu gerencio na parte digital. Então o apoio foi total. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Vocês mudaram e agora os seus pais estão trabalhando com você? O meu pai trabalha comigo. Então quer dizer que você... E agora, quem que é o chefe de quem? Você é o chefe do seu pai ou seu pai é o seu chefe? Eu brinco com ele, né? Eu costumo falar com ele, pai, eu tô só esperando fazer 18 anos para poder assinar sua carteira, né? Até lá, você vai ter que ficar sem seguro de desemprego se eu resolver algum dia te demitir, né? Eu fico brincando. Gente, a gente fica brincando, eu tenho certeza que seu pai está muito orgulhoso, qualquer pai estaria, e que legal ter o pai trabalhando com você nesses projetos. Essa é uma brincadeira legal, mas muito, muito legal saber que vocês estão unidos aí nesse novo negócio. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, para as pessoas que estão do lado de lá dessa câmera, pessoas que são empreendedoras ou que têm o sonho de empreender, Patrick, qual que é a dica que você daria para elas? Se você pudesse dar uma dica só. Bem, essa foi uma sacada que eu peguei de você, Érico, né? Que falava dos 3 terços do sucesso. E o primeiro deles é o mercado, né? O segundo é a fórmula, né? A fórmula que você vai utilizar, o método que você vai utilizar para vender os seus produtos, né? E o terceiro é você, a mudança comportamental que tem que acontecer em você. O mercado está super aquecido para quase todos os nichos de negócio que tem em termos de empreendimento digital, né? A fórmula você já tem. Você tem acesso aí à fórmula de lançamento, né? E basta você procurar e tentar entrar em uma das turmas altamente disputadas do Érico. Mas a principal sacada que eu queria dar é a mudança que tem que acontecer em você. A mudança comportamental, né? E eu aprendi isso, né? Com um grande amigo meu, o Harry. E ele me falou uma vez que a grande chave, né, a grande diferença está na mudança de unidades, né? E eu fiquei um pouco intrigado, né? Por que a diferença de um empreendedor de sucesso era a mudança de unidades, né? E isso acontece porque a grande chave do sucesso na vida de um empreendedor,
né? E eu acredito nisso para os meus negócios hoje, né? Não conseguir ganhar R$1 milhão, né? Mas impactar a vida de 1 milhão de pessoas. Então a unidade não é mais dinheiro, né? A unidade são vidas, né? E quando você passa a entender que a diferença do empreendedorismo genuíno é conseguir impactar a vida de pessoas, você passa a ser um agente ativo e não um agente passivo. O que a fórmula de lançamento me proporcionou, e essa é a sacada que eu quero dar para vocês, vocês têm que trabalhar para que a sua voz, a sua mensagem, os seus negócios e a sua ação transformadora possa impactar o maior número de pessoas, né? Possa impactar a maior quantidade de vidas, né? E você precisa empreender para conseguir fazer isso com sucesso, né? Quando o seu objetivo, a sua meta, o seu alvo são pessoas e não coisas e não nenhum valor monetário, né? Eu tenho certeza que você vai ser um cara de muito sucesso. E cá pra nós, a gente sabe que receber um depoimento de gratidão de alguém, né? Receber o depoimento de que a vida de alguém, você conseguiu impactar ela de maneira positiva, né? Que o seu negócio transformou a vida dessa pessoa, né? Você transformou ela com o seu empreendedorismo, é algo que não tem preço, né? Não tem nada que consiga pagar a gratidão de alguém, é algo surreal, né? Então, a sacada é tentar mudar as unidades. Tentar não conseguir dinheiro, e sim conseguir transformação de vidas. E essa é a sacada que eu queria deixar para vocês. Espero que possa contribuir aí nessa jornada de empreendedorismo de cada um de vocês. Nossa, genial, Patrick, genial mesmo. É muito bom ouvir isso saindo da boca, né? Uma sacada como essa saindo da mente, da boca de um empreendedor que está começando agora, já entendendo o mais profundo motivo do empreender. Assim, eu amo empreendedorismo, faço porque eu amo, faço também porque eu amo, e poder ter esse tipo, saber que eu tive um pouquinho de impacto em te ajudar nesse caminho, para mim já fez meu dia, sinceramente. Hoje meu dia vai ser muito melhor. Muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. E continue aí. Se alguém quiser te encontrar, Patrick, como é que eles podem te encontrar? Bem, eu acho que a maneira mais fácil de você entrar comigo é pelo meu perfil do Facebook, que é facebook.com/Patrick Passos, e lá você consegue me achar facilmente. E para quem sabe a gente trocar uma ideia. Você aí do outro lado dessa câmera, escreve o que eu tô te dizendo. Esse menino vai longe mesmo. Eu não faço nem ideia o que vai ser se a gente for fazer uma entrevista daqui. Eu diria, muito antes, talvez seria o que vai ser do Patrick daqui a 1 ano ou 2 anos. Hoje em dia, daqui a 5 anos. Hoje em dia eu falei, nossa, o que vai ser do Patrick do ano que vem? Parabéns pelo seu espírito, parabéns pela sua família. Tenho certeza que eles têm um papel muito forte na sua formação. Você deve ter tido uma criação muito boa dos seus pais. Queria ter a chance de dar o parabéns para ele, para sua mãe e para sua família, e dizer que eu fico muito orgulhoso de ver os seus resultados. Muito, muito, muito obrigado. Cara, na realidade hoje eu que tenho que te agradecer. Se hoje eu de fato consigo ver mais longe, se eu consigo vislumbrar horizontes mais distantes, é porque de fato eu pisei, eu quase fui levantado por gigantes, né? Por pessoas, por caras que fazem a história acontecer diante dos nossos olhos. E você é um desses caras, Érico. Você trouxe um conhecimento para o Brasil que está de fato mudando a vida de pessoas, está ajudando as pessoas a construírem negócios sólidos e, acima de tudo, está ajudando a aumentar o impacto que você pode causar em uma sociedade, né? O Gilberto falou uma vez que você tem como saber quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você não sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. E o que a fórmula de lançamento está fazendo é justamente isso. Você literalmente vai perder a conta de quantas maçãs, quantos frutos vão sair dessa semente que você está plantando agora. Muito, muito obrigado. Show de bola, Patrick. Muito obrigado. Gente, você do outro lado lá, eu te vejo amanhã com o próximo.